Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por esta noite, esta festividade tão maravilhosa que o Senhor tem concedido para nós. Eu quero já ler a palavra de Deus para que os irmãos já possam também se assentar, se acomodar. E eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 3, aonde está o nosso tema da nossa festa, onde nós já temos, desde ontem à noite, aprendido coisas maravilhosas que nós devemos levar para a nossa vida diária, nossa vida cristã. Versículo 30 e 31 eu quero ler com os irmãos. Diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Amém? Vamos dizer o versículo 30, todos nós juntos. Vamos usar a palavra que contém aqui, né, onde eu li, porque às vezes pode ter alguma variação na tradução aí. Vamos usar convém. Amém? Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, nesta noite, nós vamos falar da vida da mulher no que diz respeito ao reino de Deus. Já foi falado aqui, como os irmãos acompanharam, sobre a mulher e o trabalho, ontem à noite. Hoje pela manhã, a mulher e o lar. E hoje à noite, então, nós vamos finalizar essa festividade que traz um tema tão importante para nós, irmãs. Traz um tema tão importante para as nossas vidas. Nesse tempo aonde a mulher ela tem se colocado numa posição de grandeza. Como a irmã Nádia já falou aqui, que nessa manhã, que a mulher, ela anda com o ego aflorado, né? E esse tema, ele trata conosco de como nós, mulheres cristãs, nós devemos proceder. Então hoje nós vamos falar sobre a mulher e o reino. De que maneira que nós devemos proceder no reino de Deus para que ele cresça e nós diminuamos. Nós saímos de um extremo, como foi já falado aqui, mencionado, os movimentos que vieram existindo aí no decorrer da história, aonde a mulher, ela viveu sim em um tempo de opressão, de desvalorização. Ela vivia em um extremo e hoje a mulher, ela está vivendo no outro extremo, do extremo de opressão, que não podemos negar que isso aconteceu com a mulher, não podemos negar isso. A mulher hoje vive no endeusamento, como que eu posso falar assim, dizer, ela vive no centro do eu, da sua própria vontade, do seu próprio querer. Hoje nós vivemos
o culto ao eu, aonde o eu está sempre em primeiro lugar. Vivemos em uma era epidêmica do eu, aonde nós somos o centro, né? A gente ouve tanto, né? Que nós somos a joia rara de Deus, nós somos a obra-prima de Deus, nós somos a coroa da criação, nós somos a coisa mais linda e maravilhosa que Deus criou no universo, no mundo. Nós somos o centro de tudo. Vivemos em um mundo que ama ser notado, que ama ser valorizado, que ama ser grande. Porque o ser humano, irmãos, o ser humano, ele nutre em si um anseio por grandeza. Jesus detectou isso nos seus discípulos. Jesus falou para eles: quem quiser ser o maior, né? Porque eles vinham ali questionando: quem será que vai ser o maior no reino dos céus? E Jesus não disse que não vai ter o maior no reino dos céus. Jesus não disse. Jesus ensinou o caminho para quem quer ser o maior no reino dos céus. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior lá no céu, ele tem que ser o quê, irmãos? Ele tem que ser o menor aqui. Não se iluda não, que lá vai ser todo mundo igual. Jesus não falou isso. Em parte sim, mas Jesus falou que para ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor aqui. Jesus mostrou o caminho. Então o ser humano, ele nutre em si desde a queda. Desde a queda que o ser humano nutre em si esse anseio por querer ser grande. Né? E hoje então, nessa era que nós estamos vivendo, todo mundo quer ser notado, todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser influência, todo mundo quer ter muitos seguidores, quer influenciar de um jeito ou de outro. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. Chegamos aonde nós estamos hoje, através da ideia de filósofos e pensadores. É uma sociedade, é uma humanidade destruída, sem direção, aonde cada um dá o próprio significado da sua vida, da sua existência. A humanidade hoje, irmãos, ela não vive mais para descobrir o motivo da sua existência. Cada um dá o seu próprio significado para a vida e decide o que ele quer ser. Esta é a sociedade, é o mundo em que nós estamos vivendo. Mas tudo isso teve um processo. Isso não aconteceu do dia para a noite, como já foi mencionado aqui durante este trabalho. Nós não chegamos aonde nós estamos hoje, aonde todo mundo busca sua independência, a independência do próprio Deus. Todo mundo busca o seu próprio eu, priorizar o seu próprio eu. Nós não chegamos aqui do nada. Houve uma influência de séculos atrás, trazendo, doutrinando, ensinando a humanidade a ser independente, a querer buscar esta independência. Eu fiz aqui algumas frases aqui de alguns filósofos, alguns pensadores que trouxeram a cosmovisão do mundo hoje. Como que nós chegamos aqui? Como que nós chegamos nesta bagunça que é o mundo hoje? Nesta situação que não há mais uma verdade absoluta, mas cada um tem a sua própria verdade.
Isso aconteceu há séculos a ser plantada, como foi falado através aqui dos livros, das escolas, de pensadores, de pessoas que exerceram uma influência sobre a humanidade. Em 1600, René Descartes ficou conhecido com a famosa frase: penso, logo existo. A razão humana como única forma de existência para este homem. Em 1700, Jean-Jacques Rousseau, ele disse o seguinte: se isto te faz sentir bem, faça. Ele rejeitava qualquer coisa que limitasse a liberdade do eu. Em 1800, Karl Marx disse o seguinte: um ser só se considera independente quando está sobre seus próprios pés, e ele está sobre seus próprios pés quando deve a sua existência a si mesmo. Charles Darwin convenceu a humanidade que ela veio de uma evolução e por acaso da mutação. Não existe um Deus fora de nós. Em 1900, o mundo estava desconstruído. O mundo estava uma bagunça. E ninguém mais sabia de onde veio. Qual o motivo da sua existência, da sua vida, a sua origem, da onde viemos. Em 1970, mais ou menos, o mundo vivia o pós-modernismo. Não há como explicar quem somos ou como chegamos até aqui. Todos esses pensadores, eles trouxeram a cosmovisão do mundo que nós estamos vivendo hoje. E até hoje eles estão exercendo influência sobre a humanidade. Eles estavam tirando Deus da vida do homem. Eles tiraram Deus do centro do governo, da vida do homem e do mundo. A verdade já não era mais absoluta. Cada um tem a sua própria verdade. O certo, o errado, o relativismo, a autossuficiência deram largada na corrida da vida aonde a liberdade triunfava e cada um por si mesmo dava o seu próprio significado à sua própria vida. Foi assim que nós chegamos, irmãos, aonde nós estamos vivendo hoje, nessa cultura, nesse mundo, né, que nós nascemos e que nós estamos enfrentando hoje, essa enxurrada que vem contra as nossas vidas. Então, tudo isso não aconteceu por acaso. Mas essas ideologias, elas vieram varrendo todas as áreas da sociedade. Inclusive, a igreja está se curvando diante delas. E nós precisamos ficar atentas, irmãs, para não sermos influenciadas. Nós precisamos nos apegar ao Evangelho, à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ele tem uma palavra exatamente para cada área das nossas vidas. Nós precisamos ficar atentas e nos apegarmos à palavra e ao Evangelho, porque é Ele que nos ensina a viver e a promover a glória e a honra de Cristo aqui nesta terra. Nós não estamos aqui para fazer a nossa história. Nós não estamos aqui para viver para a nossa glória, mas nós estamos aqui para viver para a glória de Deus. Nós estamos aqui para viver para a glória de Cristo.
Ao longo dos séculos, nós fomos ouvindo frases que diziam o seguinte para nós: crie o seu próprio destino. Você pode criar a si mesma. Você pode ser tudo. Você consegue. Seja você. Você está no controle da sua própria felicidade. Siga seus sonhos. Faça acontecer. Você é suficiente. Se você já colocou, irmã, uma frase dessas, ou semelhantes a essa, lá como é que fala? Da foto lá? No status? Não, é outra palavra. Na legenda. Se você já colocou uma frase assim, ou semelhante, retire. Repense. Porque é isso que nós temos ouvido. Você consegue. Você é suficiente. Você pode tudo. Siga aí os seus sonhos. Faça aquilo que te faz feliz. Isso que importa. É isso que nós estamos ouvindo todos os dias. Mas, quando a Michele, ela pediu para mim preparar um tema para a nossa festividade, eu já estava lendo alguns livros e estudando algumas coisas sobre isso. E isso vem me preocupando bastante. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, eu aprendo a Bíblia, quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço palestras de pessoas que já estudaram muito sobre isso, mais eu me convenço, irmãs, que esses movimentos que existem por aí, que dizem que é para libertar a mulher, na verdade eles estão oprimindo a mulher. Na verdade eles estão nos sufocando, porque eles estão buscando tudo, menos o propósito pelo qual Deus nos criou. E isso é preocupante, porque nós estamos morrendo. Pesquisadores descobriram que, apesar das conquistas e melhorias alcançadas pelas mulheres nas últimas décadas, a felicidade delas diminuiu. Não sou eu que estou falando, irmãos, isso é fato, isto é pesquisa. A felicidade das mulheres diminuiu. As mulheres hoje são menos felizes do que elas já foram um dia. A saúde mental e emocional feminina está em crise. E os cientistas sociais não conseguem entender o que está acontecendo com as mulheres. Eles estão divididos sobre o porquê as mulheres hoje são menos felizes. Nas últimas décadas, a taxa de suicídio entre as mulheres aumentou. E entre meninas de 13 e 14 anos, a taxa de suicídio triplicou. É evidente, irmãs, que alguma coisa nessa busca frenética pela independência, pela liberdade, está dando errada. Os cientistas não têm a resposta, mas a Bíblia tem. A palavra de Deus tem essa resposta. Por quê? As mulheres pensaram que elas podiam viver alienadas de Deus e serem felizes. Elas pensaram que poderiam colocar as suas raízes nas filosofias apodrecidas deste mundo e encontrarem satisfação ou a razão da sua vida, da sua existência. As mulheres pensaram que elas poderiam colocar as suas raízes nas filosofias, nas ideologias que nós vemos hoje, e ainda assim elas serem felizes, se sentirem realizadas, completas.
Mas quanto mais distante o ser humano vai de Deus, mais perdido ele fica em si mesmo. Como mulheres cristãs, nós precisamos voltar nossos olhos para o Evangelho, para a palavra de Deus, para o nosso Salvador e Redentor, para que Ele nos salve, nos liberte dessa situação que nós nos colocamos. Precisamos voltar os nossos olhos para o alto, para Cristo, e entender que nós estamos aqui para a glória dele. O apóstolo Paulo advertiu os colossenses, dizendo: cuidado, foi a palavra, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Aonde nós estamos enraizadas e arraigadas? Em Cristo ou nos rudimentos deste mundo? Aonde estão as nossas raízes? Eu quero dar um minuto para você, irmã, pensar nessa noite. Será que nós não temos sido nem um pouquinho assim influenciada pela cultura dos nossos dias? Será que não existe nenhuma raizinha nossa lá nas tradições, nos rudimentos, nas vãs filosofias deste mundo? A sua vida, a minha vida, será que nós de fato estamos enraizadas e arraigadas em Cristo, ou nós estamos olhando para este mundo? Eu quero dar um minuto para você pensar nessa noite. Olhe para dentro de você. Faça uma análise. Este momento é para as irmãs, mas os irmãos fiquem à vontade. Olhe para dentro de você. Aonde estão as suas raízes? Será que nós não temos nem um pouquinho sido influenciadas por este mundo, por essa cultura, por essas filosofias? Pense um pouquinho sobre isso. Porque se a nossa vida estiver enraizada no solo das filosofias e não na palavra de Deus, nossa vida está fadada ao fracasso. Viu, irmãs? Quando eu digo fracasso, eu não digo fracasso aos olhos deste mundo, mas sob a perspectiva do reino de Deus e do chamado que Ele nos fez, do chamado que Deus fez em nossas vidas. Porque aos olhos do mundo, fracasso é viver, é ser dependente. O que o mundo enxerga como fracasso, Deus vê como triunfo na vida do cristão. Deus vê como glória. Deus tem um chamado nas nossas vidas. Deus tem um chamado para nós no reino dEle. Mas o que exatamente é esse chamado na prática? Como ele se aplica na nossa vida? Quais são as implicações e a abrangência desse chamado de Deus no reino de Deus em nossas vidas? O
meu chamado, por exemplo, no reino de Deus, ele não se limita a eu subir aqui nesse altar e pregar a palavra de Deus. Isso faz parte do chamado de Deus na minha vida. Mas o chamado de Deus, o chamado que Deus fez para mim no seu reino, ele não se limita nisso aqui. Eu poderia dizer, Deus me chamou para pregar e esse é o meu chamado. Mas o chamado que Deus fez para mim no seu reino, ele é muito mais abrangente do que isso, irmãs. Deus te deu um dom que você exerce na casa de Deus. Mas o teu chamado, ele vai além disso, ele vai além do que aquilo que nós realizamos aqui na igreja, nessa comunidade, neste lugar aonde nós congregamos. Não é só isso. Isso faz parte. Mas o meu chamado, ele vai além disso. O meu chamado no reino de Deus, ele é um conjunto de regras e ensinos que a palavra de Deus traz para mim e que eu devo carregar em qualquer lugar que eu for. O nosso chamado no reino de Deus, ele se estende para o nosso trabalho. Ele se estende na sociedade, ele se estende na comunidade aonde nós estamos incluída. Qual é o nosso relacionamento no reino de Deus? O nosso relacionamento com o chamado que Deus nos fez, ele vai além. Ele se estende, como foi falado aqui ontem, hoje pela manhã, seja no trabalho, seja no lar, seja na igreja, aonde quer que nós estivermos, nós temos um chamado de Deus na nossa vida, para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo, para tornar Cristo conhecido neste mundo. Isso que é o chamado de Deus, o nosso chamado no reino de Deus. Ele abrange todas as esferas aonde nós estamos, seja família, seja lar, seja sociedade, seja comunidade, seja igreja. Aonde eu for, irmãs, eu tenho um chamado de Deus. Aonde você for, você tem um chamado de Deus para que Cristo cresça, para que o reino de Deus cresça neste mundo. O chamado de Deus na nossa vida para o reino de Deus é isso, é fazer aquilo que Cristo nos mandou fazer, é ser aquilo que Cristo diz que nós somos, e fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. É simples. Não precisa a gente inventar moda. Não precisa a gente inventar isso ou aquilo. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos a palavra de Deus como regra de fé, de prática para nós. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz quem eu sou. A palavra de Deus diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Porque hoje a gente está vivendo uma coisa muito séria dentro das igrejas, porque as mulheres, eu quero falar isso, as mulheres elas estão indo tanto no reino, indo além, que elas estão na igreja, assumindo uma posição que Deus não lhes deu. Irmãs, a gente não precisa inventar nada. Deus quer a nossa essência, a nossa vida, do jeito que Ele nos fez, em obediência à sua palavra.
Os irmãos sabem que de vez em quando eu estou pregando por aí nas igrejas, tenho amigas pastoras, vou pregar na igreja delas, mas não concordo com isso, porque isso é uma coisa que Deus não determinou, não estabeleceu para nós. O pastorado é para os homens. Essa é uma liderança que Deus deu ao homem, Deus não deu isso para a mulher. Deus deu tantas coisas maravilhosas para nós, Deus deu tantas coisas para nós fazer no seu reino, para a gente trabalhar como Deus tem colocado aqui nessa igreja, irmãs, mulheres que trabalham, que fazem a obra de Deus, que realizam, que estão ali ao lado do pastor, dos obreiros da igreja, mas debaixo da autoridade que Deus concedeu. Eu estou aqui pregando nessa noite, eu louvo a Deus por esse chamado, mas eu estou debaixo da autoridade do meu esposo e debaixo da autoridade do meu pastor. Essa madrugada eu acordei, meu esposo estava orando por mim, eu achei tão bonitinho. Senhor, abençoa minha esposa que vai nessa noite trazer a palavra. Abençoa, que ela seja instrumento, que ela seja bênção. Eu preciso disso. Para estar aqui, exercendo o meu chamado aqui na igreja, eu preciso disso, eu preciso do apoio, eu preciso da oração dele. Eu preciso da compreensão. Quantas vezes largo minha casa, largo meu lar, a minha família lá, e saio pregar, vou com amor, com alegria. Então, irmãs, o nosso chamado no reino de Deus não tem. A gente não precisa inventar. Olha, se coloca na presença de Deus. Comece a orar. Eu não sei o que eu faço, a minha função no reino. Eu queria pregar. Eu queria tanto cantar. Né? Irmãs, eu queria mesmo. Quando as irmãs vêm aqui na frente aqui cantar, né? Igual a irmã Joyce cantou, as irmãs que têm essa voz assim potente, eu fico, ai meu Deus, que vontade de cantar. Comece a orar, Senhor, qual é o teu propósito, o teu objetivo para a minha vida aqui nessa terra? Porque eu quero que o Senhor cresça através de mim e eu diminua. Eu não sei o que fazer, o que realizar. Olha, aonde Deus tem te colocado? No seu trabalho, no seu lar, na sua igreja, no seu bairro, na sua rua. Começa a buscar, a dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o teu chamado na minha vida, da maneira que o Senhor quer que eu faça, que eu cumpra. Isso é receber um chamado no reino de Deus. É carregar esse chamado com a gente, irmãs, em todos os lugares, e ali deixar o Senhor usar. Eu quero finalizar, porque já está dando 9 horas. Eu quero finalizar, mas eu preciso ainda falar aqui das implicações desse chamado. O que esse chamado implica para as nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, irmãs, que a implicação direta desse chamado é a morte do eu. É a morte do eu. Não tem como você viver para a glória de Deus sem matar o eu. Jesus disse assim para os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pronto, Jesus deu um golpe mortal no eu. Acabou. O eu morreu ali mesmo. Tome a sua cruz e siga-me dia após dia. A implicação desse chamado é a autonegação.
é o reconhecimento e a entrega total do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. A implicação desse chamado é reconhecer que a nossa vida não nos pertence. Nós não somos de nós mesmas, nós não pertencemos a nós mesmas. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 19 e 20, ele diz que nós fomos compradas por bom preço. Devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso chamado no reino de Deus, ele implica no funeral constante do eu. Mas isso ninguém fala para a gente, né? Quando a gente aceita Jesus, né? Ninguém me falou isso quando aceitei Jesus. Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escreveu, que por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Só a consciência, irmãs, deste chamado, que Deus nos chamou para morrer, só a consciência deste chamado pode resgatar a nossa vida deste mundo caído que nós vivemos. Só a consciência de que nós fomos chamadas para negar a nós mesmas, para morrer por Cristo, para perder a nossa vida aqui, como Jesus disse, que aquele que perde a sua vida aqui, ele achará, mas aquele que busca guardar, achar a sua vida, perdê-la-á. Foi para isso que Deus nos chamou, e este é o nosso chamado aqui nessa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Só a consciência deste chamado pode nos manter firme, longe das ideologias deste mundo, que prega exatamente o oposto daquilo que a palavra de Deus diz. Não estamos aqui para brilhar, não estamos aqui para receber os holofotes deste mundo, não estamos aqui para ser autossuficientes, não estamos aqui para viver um empoderamento, não estamos aqui para receber a glória deste mundo, mas estamos aqui para viver e cumprir o propósito de Deus, para que Jesus cresça e nós diminuamos. Se você tiver consciência deste chamado, eu quero dizer que você terá uma vida de vitória. Que você terá uma vida de alegria, de gozo, de prazer em Cristo e no seu reino. Importa que Cristo cresça e nós diminuamos. Importa que a gente morra todos os dias, que a gente negue a nós mesmas todos os dias. Não importa, irmãs. O que importa é que o reino de Jesus, ele cresça. E que a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Eu quero finalizar esta mensagem deixando para vocês esta palavra. Tenha consciência do seu chamado. Tenha consciência que Deus te chamou para morrer pela sua causa.
pelo seu evangelho. E se isto exige de nós, que nós, irmãs, cheguemos lá embaixo, depois do tapete. Amém? Que seja a glória de Cristo, a honra dele. Sabe por quê? Porque é ele que merece. É ele que merece a glória, a honra, o louvor e todas as coisas. Eu quero encerrar essa pregação listando aqui porque o apóstolo João fez esta afirmação tão grandiosa: convém que ele cresça e eu diminua. Do capítulo 1 até o versículo 31 que nós lemos, eu acho que tem aqui umas 17 razões pelas quais o apóstolo João afirmou que convém que ele cresça. Capítulo 1, lá diz que o verbo era Deus e ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. Ele é o Deus encarnado. Ele tem a primazia. Ele é o portador da graça e da verdade. Ele é o único que viu a Deus e é quem o revelou. Dele, nós não somos dignos de desatar nem as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é o Filho do homem. Ele é o santuário destruído e reconstruído em 3 dias. Emanachu decanta labaxé. Ele tem a noiva. Ele é o dono da igreja. Ele é de cima e está acima de todos. Por isso, é necessário que ele cresça. Por isso é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Ei, igreja, irmãs, nós às vezes queremos arrogar alguma coisa para nós. Algum direito, algum valor, algum reconhecimento. Nós não somos de cima, nós somos da terra, ele é de cima. Quem somos nós? Nada. Tudo que nós vemos hoje, tudo que existe, tudo que se move, visível e invisível, foi criado por ele, para ele, por meio dele. É tudo para ele. Todas as coisas, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, tudo que existe é do Filho. E é por isso que importa, que convém que Jesus cresça. Eu vou falar de mim, irmãs. Eu não quero passar por essa vida sem viver o meu chamado e entender que eu estou aqui para promover a glória do meu Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Eu não quero passar por essa vida sem entender isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil renegar a nós mesmas. Eu sei que muitas vezes é difícil submeter. É
é difícil abaixar a cabeça, mas é para a glória do Senhor. E um dia, quando o Senhor nos encontrar, Ele trará recompensa para cada uma de nós. Aleluia. Guarde essa palavra no seu coração, que Ele cresça e que nós diminuamos. Eu quero convidar o Fenvoque aqui na frente nessa noite.